Bom dia, tudo bem? É com enorme prazer poder novamente estudar um pouco a palavra com vocês, compartilhar aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Antes de tudo, vocês que gostaram dos vídeos que eu já fiz, comentem nos comentários. Se tiver algum assunto que vocês gostariam que a gente pudesse falar aqui, comentem nos comentários, dá um like e compartilhem o vídeo se vocês gostaram. Amém? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. O que eu tenho para falar com vocês nesta manhã e o que Deus tem ministrado no meu coração sobre o tema é o seguinte: quanto mais eu entendo a graça de Deus, mais transformado por Ele eu sou. O que nós vamos estudar é um pouco da graça de Deus. Nós vamos entender a graça de Deus também na antiga aliança, na velha aliança. E nós vamos entender que também no Antigo Testamento, Deus, Ele agiu com graça. Também Ele agiu com a graça dEle, com o favor dEle. O texto que iremos estudar está lá em Salmos 84, versículo 10, que diz o seguinte: melhor um dia em teus átrios do que 1000 anos noutro lugar. Prefiro habitar a casa do meu Deus. Prefiro habitar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Para quem nunca leu esse Salmos 84, eu gostaria de fazer uma exposição sobre esses Salmos. Muitas vezes a gente lê as coisas e não sabe a origem, não sabe o autor, não sabe de quem fez, quem escreveu. E o que a gente vai estudar hoje são verdades profundas e uma exposição bem profunda mesmo. Vamos começar então. Quem escreveu esses salmos foram um dos filhos de Coré. Quem que foi Coré? Coré foi aquele pelo qual era primo de Moisés, ele era judeu, estava dentro do povo de Israel no Egito, foi libertado do Egito, estava naquele processo do deserto, em rumo à terra prometida, a caminho da terra prometida, que seria Canaã. E nesse processo, nessa caminhada, ele acabou se rebelando contra Moisés. Ele queria o poder civil de Moisés e ele também queria tomar o poder religioso que estava delegado sob a autoridade de Arão. O que Coré queria? Coré queria tomar o poder por completo. Ele queria tomar o poder absoluto, tanto das mãos de Moisés, como das mãos de Arão. E nisso ele começou a manipular, ele começou a persuadir algumas pessoas dentre o povo de Israel. Tanto Datã, Abirião, todos eles ele conseguiu persuadir e mais umas outras pessoas. Ele conseguiu colocar na visão dessas pessoas que Moisés e Arão não eram dignos e não eram habilitados para conduzi-los até a terra prometida, para levá-los até a terra prometida. Ele começou a acusar Moisés de nepotismo, ou seja, de ter colocado Arão simplesmente porque Arão era parente de Moisés, simplesmente porque Arão era irmão de Moisés. Ele achou, para ele, na mente dele, ele achou que Moisés simplesmente estava dando favorecimento a Arão, simplesmente estava dando um cargo privilegiado porque ele era parente. Ele não entendeu e ele não acreditava que a direção de Arão ter sido um sumo sacerdote foi de Deus. Para ele, a direção era do próprio Moisés, não de Deus. E nisso ele começou a manipular um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas começaram a se revoltar contra Moisés, até o ponto de querer matar Moisés e querer matar Arão. E nisso, Moisés tem uma direção de Deus, e fala para ele que, para eles se reunirem no dia seguinte, trazer-se incenso, trazer-se realmente como se estivesse preparado para um sacrifício, e aquele que Deus escolhesse, aquele que Deus realmente escolhesse para conduzi-lo eles, para mostrar para eles quem que realmente era o verdadeiro, que seria aquele que iria seguir eles. E nisso,
aconteceu é que Moisés se humilhou, orou a Deus, e no dia seguinte Deus falou com Moisés, falou que Moisés, que foi Deus mesmo que escolheu Moisés, foi Deus mesmo que escolheu Arão, e nisso Deus foi movendo, até o ponto de Deus mostrar para todo o arraial, para toda a comunidade judia, que Deus era com Moisés e com Arão. Que não foi Moisés que colocou Arão no posto. Que não foi Moisés que simplesmente caiu de paraquedas para simplesmente libertar o povo do nada. Não. Tudo foi feito de um propósito. Tudo foi arquitetado, foi um propósito de Deus. Foi Deus que escolheu Moisés, foi Deus que escolheu Arão. Só que para Coré, ele não entendia isso. Para ele tinha que ser o libertador, é ele que tinha que conduzir o povo, porque ele era um homem muito rico, era um homem muito influente, era um homem muito respeitado, e naquela época isso mandava muito. Então, para ele, quem era habilitado, quem deveria ter autoridade para conduzir o povo, para gerenciar o povo, para coordenar o povo, era ele. E nisso ele criou essa rebelião. E o que eu quero dizer com essa história? O que eu quero dizer com essa história é o seguinte, que Coré, ele olhava posição, ele olhava status, ele olhava autoridade. Coré, ele não olhou o que Deus já tinha feito com eles. Ele não olhou que eles ficaram 400 anos no Egito, sofrendo no Egito, sendo escravos, sendo subjugados pelos egípcios. E ele não entendeu que foi Deus que tirou ele, que foi Deus que libertou o povo, que foi Deus que trouxe o povo cativo do Egito e ao rumo da terra prometida. Coré, ele não conseguiu entender aquilo que Deus fez. Para ele queria mais. Para ele a salvação que Deus tinha dado ao povo de Israel era pouco. Para ele aquele escape, ser liberto do jugo opressor dos egípcios, para ele era pouco. Ele se sentia pouco, ele queria poder, ele queria o status, ele queria o domínio de tudo. E por ele ter um coração tão distante de Deus, um coração tão fora dos propósitos de Deus, Deus aniquilou tanto Coré, como Abirião, como Datã e como todos aqueles seguidores que foram manipulados e persuadidos por eles. Por que, Marcos, você está querendo me dizer essa história toda? Por que você quer falar sobre a vida de Coré? Por que você está querendo me falar sobre esse fato que aconteceu? É para chegar aonde eu quero chegar. É para chegar no capítulo e no livro que a gente acabou de ler. Na passagem que a gente acabou de ler. Muitos leem só por ler, mas não entendem o contexto, não entendem o pano de fundo contextual, o pano de fundo histórico, expositivo que há por trás dessa passagem, desses salmos, desse cântico. O que eu quero dizer é o seguinte: Coré e seus seguidores e todos aqueles que foram manipulados pereceram. Uns foram engolidos pela terra, a terra se abriu e foram engolidos, foram tragados, outros foram queimados, foram fumegados. Mas os filhos de Coré, eles foram preservados. Os filhos de Coré, eles foram preservados dessa maldição, desse juízo que Deus trouxe sobre Coré. Eles foram preservados de uma tal forma que, ao ponto deles escreverem, os filhos de Coré, eles escreveram os salmos de 42 a 49, eles escreveram 84, o 85, o 87 e o 88. Por que eu quero falar sobre isso? É para dizer o seguinte, que essa paixão, essa saudade, esse anseio, você pode pegar todos esses salmos que os filhos de Coré escreveram, você vai ver uma paixão, você vai ver um anseio, você vai ver aquela busca por Deus, aquela saudade de estar na presença de Deus, não a saudade de status, não a saudade por poder, não a saudade por posição, mas a saudade da presença de Deus.
de uma forma tão grande, que quando a gente lê, a gente não consegue entender como que amor é esse? Como que a pessoa se entrega desse jeito? O que aconteceu para ele se entregar desse jeito? Por isso que eu estou trazendo esse pano de fundo, para dizer para vocês que os filhos de Coré, eles escreveram essa paixão, eles tinham saudade da casa do Senhor, eles tinham saudade da presença do Senhor, porque eles foram amados primeiro. Eles só amam o Senhor, eles só são recíprocos àquilo que eles receberam do Senhor. Eles receberam amor, eles receberam misericórdia, e por isso eles são recíprocos. Nós só amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. E os filhos de Coré entenderam que é melhor a presença do Senhor do que status, do que poder, do que posição, do que qualquer outra coisa. Vocês podem entender, e eu convido a vocês a estudarem os livros de Salmos, todos esses livros que eu falei com vocês, do 42 ao 49, o 84, 85, 87 e 88, vocês vão entender a paixão, a saudade, o anseio que o salmista, que os filhos de Coré têm da presença do Senhor. Por quê? Por que eu quero dizer isso? Porque eles estavam exilados, eles estavam no cativeiro, e eles queriam estar na presença de Deus, e no momento eles não poderiam, porque eles estavam cativos. E eles tinham essa saudade da presença de Deus, eles tinham a saudade não de fazer as coisas por fazer, não fazer as coisas para mostrar para os outros, mas eles tinham a saudade de sentir a presença de Deus. Muitos salmos eles foram escritos antes do cativeiro, durante o cativeiro e pós-cativeiro. Esse mesmo ele nos dá a pinta que ele foi escrito no cativeiro. Porque o salmista demonstra uma saudade da Terra Santa, uma saudade de estar no templo, uma saudade de estar na presença de Deus. É muito lindo quando realmente a gente sente a presença de Deus e a gente entende que a presença de Deus vale mais do que qualquer posição que o homem possa nos dar. Vale mais do que qualquer bem material, vale mais do que qualquer status, de qualquer autoridade que alguém possa nos dar. Coré, para ele, o Egito que era a terra que manava leite e mel. Ele acusou Moisés de privar eles de uma terra que manava leite e mel. Para ele entendia que o Egito que era a terra que manava leite e mel. Quando nós não entendemos a graça de Deus, nós preferimos ficar longe de Deus, porque nós achamos que longe de Deus é o melhor. O que o mundo nos oferece é melhor. Os status, a posição, o glamour, os privilégios que o mundo nos oferece é melhor. Mas quando nós experimentamos a graça de Deus e quando essa graça penetra em nossos corações, quando o Espírito Santo abre os nossos olhos espirituais, não tem como se constranger. Não tem como se entregar, não tem como ficar totalmente envolvido com a graça de Deus, não tem como se doar mais, não tem como se realmente se entregar mais. É o que nós vemos aqui nesses salmos, é uma entrega, é uma saudade de poder servir ao Senhor no templo, é uma saudade de poder sentir a presença do Senhor no templo, é uma saudade de um entendimento que não existe bens nenhum que compre, posição social nenhuma que compre, status nenhum que compre, elogios nenhum que compre. A presença de Deus é algo que ninguém consegue comprar. A presença de Deus é algo que Ele dá. A presença de Deus é uma graça que muitos acham que merecem, mas na verdade nós não merecemos nada. Isso é um presente, isso é uma dádiva.
E quando nós entendemos a graça, nós somos transformados por ela, nós somos moldados, nós somos edificados. A religião, ela muda costumes. A religião, ela te leva a um costume, ela te leva a um dogma, ela te leva a uma doutrina, mas o Evangelho de Cristo, a vida de Cristo, a graça de Cristo, ela muda a sua vida. Não tem como você experimentar a graça, não tem como nós experimentarmos a presença de Deus se nossa vida não for transformada. Existe essa entrega nesses salmos, e essa entrega é por aquilo que ele recebeu. Era para eles serem mortos também, era para eles perecerem também, mas o Senhor acreditou neles. O Senhor estava dizendo para eles: aqui, o seu pai errou, o seu pai foi rebelde, o seu pai foi persuasivo, o seu pai foi manipulador, mas eu acredito em vocês, eu acredito que vocês podem fazer diferença, eu estou privando vocês da morte, porque eu acredito e a minha graça estenda sobre a sua vida. Eles entenderam isso, e tudo aquilo que Deus depositou sobre a vida deles, eles simplesmente foram recíprocos àquilo que Deus depositou na vida deles. Eles se entregaram. A Bíblia, se vocês começarem a estudar sobre os filhos de Coré, vocês vão entender que eles foram relevantes naquilo que Deus depositou na vida deles. Eles foram ministros, uns ministros relevantes. Eles fizeram realmente aquilo que Deus tinha um propósito para a vida deles. E muitas das vezes nós estamos falando: ó Deus, mas não tem como o Senhor fazer nada na minha vida. Olha o meu passado, olha o que eu fiz, olha o que eu deixei de fazer. O Senhor manda te dizer nesta manhã que, meu Deus, não depende do que você fez, não depende do que você faz. Deus depende para usar a sua vida pelo que Ele é para Ele, é por Ele e para Ele são todas as coisas. Os filhos de Coré, eles entenderam isso. Eles entenderam a graça, eles entenderam o amor, e esse amor penetrou no coração deles, a ponto de eles não conseguirem ficar sem a presença de Deus. Que possamos entender que a presença de Deus vale mais do que qualquer coisa. A presença de Deus é mais valiosa do que qualquer coisa. É impossível a pessoa receber a presença de Deus, experimentar a graça de Deus e se tornar o mesmo, e ficar o mesmo. A graça de Deus nos transforma. É a graça de Deus que nos transforma. Cristo veio para nos provar que nós sozinhos nós não vamos conseguir. Nós lutando sozinhos nós não vamos conseguir. Nós dependemos dele. Porque a obra é dele, o propósito é dele, o propósito é para ele. Nós sozinhos, com as nossas habilidades, com as nossas qualidades, nós nunca conseguiríamos alcançar o favor de Deus. O favor de Deus é algo imerecível. O favor de Deus não é para quem merece, é para quem precisa. E os filhos de Coré, eles entenderam que eles precisavam e eles tiveram o favor de Deus, e por isso eles eram recíprocos àquilo que eles receberam. Então pare, meu querido ouvinte, meu querido telespectador, pare de querer merecimento próprio. Pare de querer buscar algo que você mereça. Para de querer mostrar a Deus que você merece alguma coisa. Nós não merecemos nada. Nós somos totalmente carentes da graça de Deus. Totalmente carentes do favor de Deus. A partir desse momento, como nós entendemos que a graça de Deus é somente para aquele que precisa, é somente para aquele que reconhece que precisa de Deus, que precisa ser transformado por Ele, que precisa dele na vida dele, aí sim
vamos ser transformados, aí sim vamos ser moldados, aí sim vamos ser lapidados, aí sim vamos ser quebrados totalmente, para que Ele venha nos refazer, e nos refazer do jeito dEle, da maneira dEle, do propósito dEle. Ele vai nos levar aonde Ele quer, Ele vai fazer da nossa vida o que Ele quiser. Só a partir do momento que nós entendermos a graça. Quanto mais eu entendo a graça, quanto mais a graça penetra no meu coração, quanto mais a clareza do Espírito Santo abre os meus olhos, abre os olhos do meu coração, mais eu sou transformado por ela. Mais eu fico livre de sofisma de Satanás. Quando eu erro, acusações, exposições, quanto mais eu tenho a revelação da graça, mais autoridade sobre Satanás, mais autoridade eu tenho. Mais um nível Ele vai nos elevar. Que possamos entender que a graça é para quem precisa, não para quem merece. Que possamos buscar realmente a presença de Deus com a motivação não de mostrar para o outro, não de querer o poder do outro, não querer o ministério do outro, não querer a função do outro, mas buscar a presença de Deus para transformar as nossas vidas. Que esse vídeo seja relevante na sua vida. Que o Senhor possa ter falado profundamente no seu coração. Seja crítica construtiva, seja crítica, seja qual for o tipo de comentário, sugestão, por favor, fale nos comentários, dê um like, compartilhe o vídeo. Deus abençoe vocês e até o próximo devocional.